Olá, gente. Estamos juntos mais uma vez para o nosso próximo assunto do inglês instrumental. Lembrando para vocês que inglês instrumental é uma técnica de leitura para que você possa identificar o texto, a ideia central do texto e as palavras-chave que o texto contém. Com isso, você vai saber do que o texto se trata e saber se esse texto vai ser interessante ou não para a sua pesquisa, se esse texto vai lhe dar respaldo ou não para suas respostas, né? Com a técnica do inglês instrumental, você pode concorrer a provas de inglês dentro de um mestrado, concursos públicos, porque ela vai lhe auxiliar a identificar a ideia central do texto, tá bom? Então, o assunto de hoje é nominal groups, ou seja, grupos nominais. O que vem a ser grupos nominais? Então, vamos juntos aprender mais essa técnica. Então, nominal groups são os verbos e os substantivos que formam as classes de palavras mais importantes das línguas e a partir daí nós vamos construir o significado deles dois juntos, verbos com substantivos. Verbo e substantivos. Em um texto existem muito mais substantivos acompanhados dos seus adjetivos ou não do que propriamente os verbos. Os verbos dão sentido às frases, né? Você sabe quantas frases tem no texto olhando quantos verbos tem no texto, né? Isso é uma dica que a gente aprende em português. E é muito interessante que quando a gente entende a nossa língua, as regras dela, nos ajuda a entender as línguas que vêm do mesmo tronco linguístico. No caso, o inglês é uma delas, como a gente viu na aula passada. Então, como diz aqui, os verbos são chamados de segunda classe de palavras significativas. A primeira classe são os substantivos, os verbos, a segunda classe de palavras significativas mais comuns ou mais encontradas nos textos. Grupos nominais é essa junção dos substantivos com os seus chamados modificadores. Como assim modificadores? As palavras que acompanham os substantivos, que a gente vai trabalhar agora. Então, nominal groups ou grupos nominais são expressões de caráter nominal em que são abundantes os adjetivos, substantivos e cuja ordem é contrária à da nossa língua portuguesa. Por exemplo, a gente diz menina bonita em português. No inglês, eles dizem beautiful girl. Como assim? Bonita menina. Eles falam ao contrário. Só que na tradução e na cabeça de quem fala o inglês, ele não está dizendo bonita menina, não. Ele está dizendo igual a gente, menina bonita. Só que eles usam a qualidade primeiro para depois vir o substantivo. A qualidade significa que é o adjetivo. Mais uma vez, quando a gente entende bem o nosso português, a gente consegue entender as regras das línguas que têm o mesmo tronco linguístico. Então, no inglês, a qualidade, que é o adjetivo, vem antes do substantivo, que é o nome dado a todas as coisas. Né? Então, beautiful girl é bonita menina, mas que na tradução, se você um dia for traduzir esse texto, você vai traduzir menina bonita, igual como a gente fala no português. Porém, na escrita do inglês, se escreve primeiro a característica. Então, aí está o nome dos Estados Unidos da América. Olha como a gente chama, Estados Unidos da América. E olha como o americano fala o nome do país dele. United States of America. Ele fala Unidos Estados da América. Mas na tradução é Estados Unidos da América. Mas ele primeiro chama o adjetivo para depois vir o substantivo. A mesma coisa na próxima frase aqui, vou botar o cursor, que diz I love that pretty woman. Eu estou lendo assim bem intercalado para a gente acompanhar as palavras, mas se fosse ler normalmente era I love that pretty woman. Então, eu amo aquela mulher
linda. Aí aqui tá, eu amo aquela linda mulher, né? A gente pode falar linda mulher, Cristiane? Sim, pode, mas não é comum a gente brasileiro, o português em si, falar primeiro a característica para depois falar o nome. Primeiro você fala no português o substantivo, para depois dizer a característica, a qualidade do substantivo, que é o adjetivo. No inglês, primeiro vem o adjetivo, para depois vir o substantivo. É quando a gente lê algumas palavras de trás para frente, por conta disso, da mentalidade da escrita americana, tá certo? Inglesa, né? Então, uma oração é uma frase composta por um núcleo verbal. Lembra que eu disse que a oração ela é composta, para ser uma oração, ela tem que ter, para ser uma frase, ela tem que ter um verbo, pelo menos. Então, dentro da oração, há um substantivo principal, que no inglês a gente chama de head noun, e o complemento que pode vir antes dele, que a gente chama de modifier, que são os modificadores. Vejam só, parece assim meio complicado, mas na medida que você for vendo os exemplos, aí vai mostrando e vai parecendo que é simples, né? A gente vai assimilando melhor. Veja, head noun em inglês, head noun, olha o cursor, é noun em português. Noun em português é substantivo, tá bom? Modifiers são os adjetivos, os numerais, os artigos, os advérbios e alguns substantivos que vêm antes do substantivo principal. Então, pay attention é prestem bem atenção. Substantivos é a palavra principal da frase e modifiers, que são os modificadores, são todos os adjetivos, que são as qualidades, os numerais, que significa numeral mesmo, né? Pode ser um numeral. Artigos, que é o a, os, as, e também pode ser uma, uns, umas. Advérbios, que é quando a gente fala de verbo de modo, de tempo, por exemplo, está quente. Então, quente aí é um advérbio de tempo, um exemplo, né? E alguns substantivos complementares. Substantivo é tudo que dá nome às coisas, né? Então, veja, com essas dicas, vai ficando mais fácil a gente entender grupos nominais. Em um grupo nominal, olha aqui, ó, importante. Em um grupo nominal, o adjetivo vem antes do substantivo, ou seja, a qualidade vem antes do nome. Olha aqui, ó, what a wonderful world. Aqui está dizendo, olhem, ou então, que mundo lindo, por exemplo, né? Oh, que mundo lindo, está dizendo. Mas primeiro ele escreveu lindo ou maravilhoso. Wonderful pode ser lindo, mas é mais traduzido como maravilhoso. Então vamos dizer assim, oh, que mundo maravilhoso, tá certo? Para ficar uma tradução mais assim exata, mais categórica, né? Palavra por palavra, para vocês entenderem o significado. Mas se eu dissesse mundo lindo, não seria errado, tá bom? Mas vamos aqui no pé da letra. Então, what a wonderful world significa, olha, que mundo maravilhoso. Então, mundo é o world. Wonderful é maravilhoso. What é que, ou pode ser o que. Mas aqui, no caso, para combinar na frase, é que. Então, que mundo maravilhoso. Então, lembre-se, remember, não compõe grupos nominais, verbos, conjunções, alguns pronomes ou preposições. E mais uma lembrança, ao ler uma oração, vá atrás primeiro do verbo. Quando você achar o verbo, você já achou a frase, para que depois você encontre os grupos nominais, que são os adjetivos, substantivos e os acompanhantes dele, artigos, advérbios, como a gente já falou. Isso vai lhe ajudando a entender melhor o texto, tá certo? Então, a estrutura dos grupos nominais, tá em inglês aqui. Olha um cognato, structure, que lembra estrutura dos grupos nominais.
Então, diferente do português, a ordem da maioria dos grupos nominais em inglês é assim. Determinantes, que são geralmente artigos ou numerais. Modificadores, que são geralmente adjetivos e advérbios. E o núcleo, que é o substantivo principal. O que é o determinante em inglês? Olha essa expressãozinha aqui, ó, THE, a gente chama de de. Né? De é o artigo. O, a, os, as. Tá certo? De significa o menino, a menina, os meninos, as meninas. Como é que eu sei se é plural ou singular? Vai depender do substantivo, se está no plural ou no singular, tá bom? Então, de é chamado de determinante. Modificador é a característica. Pode ser um adjetivo ou advérbio. Comumente adjetivo. Exploding green. E o núcleo é o substantivo. Movement. Determinantes são os artigos, como eu falei para vocês, os pronomes, os numerais, que vão acompanhando os substantivos. Modificadores são palavras com a função do adjetivo. Elas podem ser advérbios também, mas comumente são adjetivos. E núcleo é a palavra principal, que é o substantivo, tá certo? E os determinantes e modificadores se referem a ele. Por isso que eu digo, o THE, que é o de, você só vai saber se ele é plural ou singular depois de olhar o substantivo, se está no plural ou no singular. Então, a tradução dessa frase aqui, The Exploding Green Movement, é de, você começa por determinante, depois vai para o fim da frasezinha e pula, né? Para o substantivo e depois o adjetivo. Então fica de, fim, meio. De, fim, meio. Então, de é o, os, as. Fim da frase, movimento, que é movimento. Verde, green, em explosão, exploding, explodindo também. Então, o movimento verde em explosão é a tradução dessa frase. É aquele de trás para frente. Cristiane, se não tiver o THE, como que eu leio? De trás para frente. Movimento exploding green. Movimento verde em explosão, tá certo? Mas se aparecer esse THE, você começa por ele e depois corre para o fim e o meio. A gente vai fazer mais exercícios sobre isso para você entender melhor, tá? Então não se preocupe. Então, como eu vou traduzir os grupos nominais para ou dentro do português? Como a estrutura dos grupos nominais em inglês é contrária, ela é inversa a da maioria em português, a leitura e a tradução deve ser feita da direita para a esquerda. A gente chama de leitura reversa. Começando pelo substantivo, que é a última palavra do grupo nominal, e indo até a sua característica, que é o adjetivo. Quando vem com determinante, que é o THE, ou então com um artigo chamado a em inglês é uma, uns, umas. Quando vem com A ou com THE, você vai pelo determinante e depois vai para o fim e começo. Olha, aqui, nesse exemplo, não tem o determinante, só tem a característica e o substantivo. Então, tem Environmental Compliance Laws. Environmental Compliance Laws. Então, a tradução é leis de conformidade ambiental. Leis, laws, compliance, de conformidade, environmental, ambiental. Se houver um determinante, aí você começa pelo de e depois vai fim e meio. Então, the potential effects. Eu começo por ele, os
Por que eu sei que é os? Porque efeito aqui tem um S, então ele está no plural. Então, os efeitos potenciais. Se não tivesse esse THE, eu só começaria do fim para o começo. Efeitos potenciais. Tá certo? Então, a gente vai treinando para você ir se familiarizando. Então, veja aí os grupos nominais. Pertinent Suppler, Sustainable Minds, The Potential Effects, Different Options. Veja, eu botei com determinantes e sem determinantes para a gente treinar. Então, Pertinent Suppler, a gente vai ler de trás para frente. Supridor pertinente. Sustainable Minds, mentes sustentáveis, de trás para frente. Aí esse aqui, ó, o número 3, eu botei um determinante. The Potential Effects. Então, eu venho para primeiro D, que é o que a gente chama de determinantes, os efeitos potenciais. E o quarto, Different Options. Opções, ó, o Nzinho dando ideia de plural, opções diferentes. Então, vamos treinando. The Design Stage, Material Information, Life Cycle Analysis, Life Cycle Assessment Software Package, Data Energy Use Information. Então, número 1, D, O, o determinante, que é O, A, OS, AS, os artigos da gente definidos. O a etapa do desenho ou do projeto. A etapa do projeto. Pode também chamar de estágio do projeto, mas para ficar mais bem traduzido é a etapa do projeto. Material Information, informação de material, de trás para frente, porque não tem o determinante. Se fosse the material information, eu ia botar a informação de materiais, tá certo? Life Cycle Analysis, análise do ciclo da vida. Life Cycle Assessment Software Package, pacotes de software de avaliação do ciclo da vida ou do ciclo vital. The Energy Use Information, that energy, that também é um determinante, that, que é um pronome demonstrativo. Então, eu começo pelo that, ó, o TH, THAT no caso. Então, that, essa, aí vou lá para o fim da frase, informação de uso de energia, tá bom? A gente vai treinar mais. Rapid trade-off decisions. Ops, cadê meu cursor? Então, rapid trade-off decisions. Decisões de negociação rápida. Environmental compliance laws. Leis de conformidade ambiental. Original Equipment Manufacturing. Tem até a siglazinha aqui, né? Então, fabricante de equipamento original, de trás para frente. Então, a regra é determinante, adjetivo, substantivo. Determinante de, THE ou THAT, por exemplo, ou THESE. Então, o THzinho com restante, ele, para a gente aprender mais rápido, ele entra como determinante. Quando ele aparece, ele é o primeiro a ser lido. E aí depois vai de trás para frente. Se ele não aparece, a regra é de trás para frente, tá bom? Direita para esquerda. Então, there is a beautiful woman. A é um artigo. THE também é um artigo. THE, artigo definido. O, A, os, as. A, artigo indefinido.
uma, uns, umas. A também pode ser a, em libras aqui que vocês tiveram, a, n, né? A n, que é an, é o mesmo significado de a, só que eu uso a quando a próxima palavra depois do azinho começar com consoante. E eu uso AN quando a próxima palavra começar com vogal. Por exemplo, a palavra apple, que é maçã, se escreve A-P-P-L-E, apple, não começa com A. Então, se eu vou botar uma maçã, foi me dada, parará, 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 então esse A é com AN, porque logo depois do AN vem a palavra que começa com vogal. Começou com vogal, o A tem que terminar com consoante. Começou com consoante, o A vem sozinho como vogal, tá certo? Então, there is a beautiful woman. A é o artigo ou uma. Beautiful é o adjetivo bela, bonita, formosa. E woman é o substantivo mulher. Então, aquela é uma bela ou uma bonita mulher. Aquela é uma mulher bonita. Uma, ou determinante, mulher, substantivo, bonita, bela. Go out in a fine restaurant. A de novo como artigo, fine como a qualidade, restaurant como o substantivo. Fine é bom, um restaurante legal, é fine de joia, e restaurante de restaurante, restaurant, né? Então, um restaurante bacana, um restaurante legal, né? Isso é um restaurante joia, é o que eu quero dizer. Então, se você ainda não entendeu o que é nominal groups, eu vou resumir rapidinho, dizendo que nominal groups é a forma de a gente ler o inglês de trás para frente. Identificando o verbo na frase para saber qual é o substantivo, que é um nome, e aí eu traduzo substantivo, adjetivo, para ter o significado da frase. Se ela vier com um determinante, que é o que a gente chama no português de artigo, eu começo a frase lendo o artigo e corro de novo fim e começo da frase, tá certo? Vamos lá, mais alguns exemplos de grupos nominais. Então, as palavras em azul são os modificadores e as em vermelho são os substantivos. Modificadores, em suma, os adjetivos. Então, Alaska Native Culture. A tradução é cultura nativa do Alasca. We will go on a long and special cycling route. Então, we will go on, nós vamos por uma rota de nós vamos por uma, aí aqui eu volto para o substantivo para chegar até o adjetivo, que é o modificador. Sempre o red nose está de vermelho, ele tem que ser lido primeiro que o de azul. Então, nós vamos por uma rota de ciclismo longa e especial. The biggest industrial Latin American complex. O maior, the biggest, o maior, aí corro agora para o vermelho, complexo industrial latino-americano. I see 3 beautiful women. Vejo 3 mulheres bonitas ou lindas, tanto faz, né? Olha, aqui está tendo 2 tipos de substantivos, o 3 e o beautiful. Então, o 3 é lido primeiro que o adjetivo, aí depois vem, traz para frente. Opa, deixa eu só botar aqui. Quando você tiver com adjetivo e substantivo, mesmo que tenha o primeiro substantivo, você vai ler adjetivo com o substantivo próximo a ele nessa ordem. Então, eu vejo 3 mulheres bonitas. Adjetivo com substantivo próximo que vem para a leitura depois dele. Eu
para a tradução. Eu vejo 3 mulheres bonitas. Então, são apresentados mais exemplos de grupos ou palavras em azul. São os adjetivos e alguns substantivos complementares, e as de vermelho são os substantivos principais. Então, New York Date Coaching é técnicos para encontros em Nova York. Date é encontro, tá bom? Então, New York Date Coaching, técnicos para encontros em Nova York. Tem essa falha aqui no slide, não sei o que está vendo aqui, mas não vai atrapalhar o que a gente vai ler, não. Women play a much stronger, more independent role than they used to in dating. Então, mulher joga mais forte e mais independente do que usando no encontro. Enfim, essa aqui ficou confusa porque isso aqui está cortando. Vamos para a próxima. Dating takes a big turn. O, a é determinante, big, substantivo, digo, big, adjetivo, turn, substantivo. Encontro leva a um turno grande. Encontro leva, tipo, a um tempo de espera grande, mas o que ele quis dizer é turn, turno, a um turno grande. Engraçado. A woman was interested in a totally different things than she is now. Uma mulher estava interessada em coisas totalmente diferentes do que ela é agora. Uma mulher estava interessada totalmente em coisas diferentes do que ela tem agora. Interessante. Estou traduzindo junto com vocês, viu? E aí nós terminamos o nosso assunto nominal groups, que resumindo, está tão escura aqui a gravação, mas o que vale é você estar ouvindo a minha voz. Mas o que a gente quer é que você entenda que nominal groups é a junção de substantivo com adjetivo, podendo vir com determinantes, que são os artigos, e quando isso acontecer, você lê artigo, substantivo, adjetivo, sempre direita para a esquerda. Quando não tiver determinante, aí fica mais fácil ainda, que é direita para a esquerda, sem erro, tá bom? Para você identificar as frases, elas são separadas geralmente por vírgula ou ponto, e também elas têm um verbo dentro delas. Então, cada frase vai apresentar um verbo, e aí sim vai vir um substantivo, a qualidade do substantivo, e talvez um numeral vindo através de artigo ou de pronomes, tá bom? Que é o TH, THAT, que é de, that, this, dos, tá bom? E vocês vão aprendendo aí com o treino dos textos. Então, na nossa segunda atividade, da nossa segunda aula, vocês vão fazer esse exercício. Eu botei aí a fonte de onde eu extraí esse exercício, que não foi criação minha, né? Então, quando não é criação nossa, a gente deve mostrar a fonte, para não ser plágio. E aí, baseado nesse texto aqui sobre Israel, você vai tentar usar a regra de cognatos e nominal groups para responder a pergunta 1, 2 e 3, baseado nesse textinho aqui de 4 linhas, tá bom? Depois, você vai fazer o quarto quesito, também tentando traduzir com as palavras que você conhece, usando a técnica dos cognatos e agora a técnica do nominal groups. Traduzir esse textinho aqui, e ao ler essa matéria publicada, você vai tentar descobrir o que foi que o estudante descobriu sobre a morfina. Tá joia? Nós agradecemos a sua audiência, a sua presença, e vamos estar juntos esperando vocês com as atividades feitas no próximo encontro. Deus abençoe, uma boa aula e bom dia, boa tarde, boa noite.